Paz do Senhor a todos os irmãos. Novamente estamos aqui nesse canal para trazer uma mensagem do Senhor para você, para sua família, para sua casa. Nesse domingo, neste dia, nós vamos meditar num texto da Palavra de Deus que se encontra lá no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 15 ao versículo 17. João 14, de 15 a 17. Diz assim: Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Vamos orar. Pai, te agradeço por esta palavra. Te agradeço, Senhor, ó Pai, porque cada dia temos nos apropriado desta palavra e feito com que ela, ó Pai, faça parte da nossa vida como o nosso fôlego de vida. Obrigado, Senhor, ó Pai, por cada porção que o Senhor tem revelado a nós como igreja nesses dias. Obrigado pela vida de cada um desses ouvintes, ó Pai, que escutam essa mensagem através desse canal agora. Que o Senhor os alcance, que ela seja para nós agora, Senhor, como o nosso sustento, que ela seja para nós como o nosso alicerce e que possamos estar firmados na rocha que é o nosso Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus. Obrigado por este tempo, por esta noite. Que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, aonde essa mensagem entrar, que ela produza, Senhor, ó Pai, frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo de João, no capítulo 14, ele é um capítulo muito lindo. E já no primeiro versículo, Jesus mostra o cuidado com os discípulos. Nas primeiras frases desse capítulo, ele prepara o seu discurso de despedida, porque este capítulo é o capítulo que antecede a sua morte, a sua crucificação. Quinta-feira aqui, Jesus reúne um tempo um pouco pesado para os discípulos e para o próprio Jesus nesse lugar, nesse momento. E ele reúne os discípulos aqui para orientá-los com relação ao que estava para acontecer. Apesar de Jesus já na sua caminhada e na sua jornada com os discípulos por 3 anos, já vinha sinalizando e falando qual era o propósito da sua vinda e o que estava para acontecer com ele, acredito que esse foi um momento importantíssimo de Jesus instruir e falar para os discípulos que eles enfrentassem tudo que iria ocorrer, a morte, com sabedoria, com entendimento. E aí disse Jesus para eles assim: não fiquem aflitos. Será necessário então que os discípulos enfrentassem essa crise confiando em Deus, sabendo da provisão de Deus para eles naquele momento. Quando ele fala da morada que ele estava preparando, o verbo que cita aqui no grego significa permanecer, continuar. E ele promete um lugar para morar. Promete aos discípulos e todos aqueles que o aceitam um lugar para morar junto com ele, aonde ele estivesse. E ainda ele menciona a eles que eles, pois diz assim: eu sou o acesso ao Pai. E então só se daria através da vida de Jesus e de quem era Jesus. Jesus diz para eles assim: eu sou o acesso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho fala aqui de exclusividade, mesmo que as outras religiões digam ao contrário. Existe somente esse caminho. Mesmo que as outras religiões digam que existem outras verdades, Jesus diz: a verdade é esta, porque Deus é a verdade. E a vida, porque Deus é a fonte da vida eterna. Mesmo nessa aula
ouvi alguns autores, alguns grandes pregadores chamarem esse momento que antecedeu a crucificação de Jesus da aula da saudade. Jesus estava aqui ministrando que, ainda que alguns não entendiam e não sabiam quem ele era, em toda a sala de aula a gente sempre sabe disso. Jesus dava a sua aula de despedida dizendo para os discípulos: olha, eu estou indo, e é chegada a minha hora. E a gente sabe muito bem, como professor, que dentro de uma sala de aula nós temos diversas personalidades e diversos alunos com diversas características. E dentre todos aqueles alunos dessa aula da saudade que Jesus ministrava, um ainda não havia entendido a matéria perfeitamente. Jesus diz para um desses que se levanta, Filipe, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, aí Jesus explica melhor o que ele estava querendo dizer. Diz assim: se vocês realmente me conhecem ou me conheceram, vocês vão saber quem é meu Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. E aí as expressões que nós conhecemos para ilustrar, filho de peixe, peixinho cara de um, focinho de outro. Jesus estava dizendo assim: olha, vocês olhando para mim, vocês sabem quem é meu Pai. Porque eu tenho as características do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os atributos do meu Pai, aquilo que o meu Pai é, eu também sou. E Jesus deixa muito claro essa relação que nós entendemos hoje teologicamente dizendo a respeito da Trindade, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um apenas. E era isso que Jesus estava tentando explicar em toda a sua jornada e trajetória junto com os discípulos, mas alguns ainda não entenderam. E essa é a grande raiz da oposição de Cristo no mundo. E ela se dá justamente por esta afirmação, lá de João 10, no capítulo 30, que Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Diz também que quem crê nele realizará grandes milagres e obterá resposta das suas orações. Após a sua ida para o Pai, o Espírito Santo seria enviado e capacitaria os discípulos ou aqueles que crescem para realizarem obras maiores. Ou seja, as obras que Cristo havia realizado, elas não seriam anuladas. Mas as obras maiores que Jesus disse que faríamos seriam à vista dos homens como aquilo extraordinariamente sendo feito através de pessoas comuns, que foram capacitadas pelo Espírito Santo para dar prosseguimento ao que ele faz. Aí nós entramos no versículo que nós acabamos de ler e diz assim: se vocês me amam, Jesus estava dizendo que se vocês me amam, e Jesus deixa muito claro que ele amava o Pai, e por amar o Pai ele obedecia o que Deus ordena que ele fizesse em toda a sua trajetória, em todo o seu caminhar. E assim também ele diz: se vocês me amam, também devem obedecer ao Senhor, devem obedecer a Jesus. E aí ele vai pedir algo para nós. Ele vai pedir que o Pai nos envie um outro Consolador, ou um outro encorajador. A palavra no grego para essa palavra é parakletos, que vem do grego chamado para perto. É o mesmo termo da literatura grega que se referia a um advogado. E aí as nossas irmãs advogadas da igreja, Raquel, Diana, a Gabi, que está estudando também direito, essa palavra parakletos indica isso mesmo, chamando para perto. Ou seja, alguém que fala em defesa de outro e oferece conselhos de questões judiciais. Jesus disse: eu vou deixar com vocês alguém para executar essa função. E Jesus fala que o Espírito Santo como um outro Consolador. Por que um outro Consolador? Porque Jesus foi o primeiro a agir em nosso favor. Foi o primeiro a interceder por nós. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria para animar,
para instruir, para fortalecer os seus seguidores e manter a presença de Jesus no meio dos seus seguidores. Cada uma das 5 obras do Espírito Santo indica uma obra distinta realizada por ele, ainda hoje. Nós vemos que alguns versículos diz que pede qualquer coisa, ele nunca vai deixar vocês. Terceiro, o mundo não o conhece, mas vocês sim, porque ele habita com vocês agora e estará entre vocês e junto com vocês. Também uma outra palavra nesses textos que nós lemos, nesse capítulo, que virá o Pai e testemunhará a respeito de Jesus. Ou melhor, virá do Pai e testemunhará a respeito de Jesus. Também diz que Jesus precisou ir. Jesus precisou ir para junto do Pai, para o Espírito vir e ficar. E anunciar coisas a vocês que ainda vocês não conhecem. Essa missão do Espírito Santo hoje na vida da igreja. Os discípulos passaram a ter acesso ao Espírito de Deus depois da morte de Cristo, e hoje o Espírito dá continuidade a essa obra e a presença de Jesus na vida dos cristãos. A continuidade da obra de Cristo se dá através do Espírito Santo, motivando, animando e movendo a igreja. Glória a Deus, porque o Espírito Santo está conosco. Olha só, meu irmão, hoje é diferente. Jesus falava para os discípulos não ficarem aflitos. E ele falava de maneira pessoal, porque Jesus estava lá junto com eles. E pessoalmente dizia, não fiquem aflitos. E a palavra para Deus nessa noite para você é a mesma. As situações que vivemos muitas vezes têm nos levado a esse estado de aflição. Mas eu acredito que seria maravilhoso poder estar e andar com Jesus, como os discípulos estiveram, e ouvir essas palavras da própria boca do Senhor Jesus. Mas, não tão menos importante, Jesus também nos deixou um outro Consolador que hoje diz essas mesmas palavras para toda a igreja e todos vocês que estão nos ouvindo agora. Não fiquem aflitos. E essa palavra ela vem de dentro de nós, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está dentro do nosso coração e nós ouvimos a sua voz inconfundível dentro do nosso coração e da nossa vida. Hoje nós não ouvimos Jesus pessoalmente nos falando, mas ouvimos a sua voz lá no íntimo do nosso coração. E Jesus te diz nessa noite, não fique aflito. Creiam, se me amam, me obedeçam. O Consolador está entre vocês. Paracletos, nosso encorajador. Esse nosso encorajador, ele nos orienta. Ele fala em defesa de nós. Ele oferece conselhos. Ele protege e ele cuida de nós. Que o Espírito Santo habite no seu coração, na sua casa. Que você creia que Deus tem nos proporcionado um tempo de intimidade, de comunhão e de crescimento e aprofundamento no conhecimento do Espírito Santo de Deus que está em nós. Obrigado por me ouvir nessa noite. Que o Espírito Santo abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que Ele esteja nessa hora preenchendo todo aquele vazio que porventura você tenha nessa hora. Toda aquela aflição que você tem sentido nesses dias. Jesus te recomenda agora através da doce voz do Espírito Santo. Não fiquem aflitos. Creiam no Senhor. Obedeçam a palavra que vem do Senhor. E o Espírito Santo de Deus estará conosco, movendo e habitando na igreja, até a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Nós ficamos felizes com essa notícia. E Jesus nos deixa o Espírito Santo como esse nosso encorajador. Está precisando de coragem para viver um dia após o outro? Eu digo para você, a coragem do cristão
vem exatamente da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Deus nos abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe os seus. E nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, obrigado nesta noite pela tua palavra. Ó Pai, ficamos muito animados sim, porque essa é a função e é isso que o Espírito Santo tem proporcionado a nós como igreja. Obrigado, Senhor Jesus, porque sentimos a presença do Teu Espírito e mesmo se não sentimos nada em nós, nós cremos pela fé em Cristo Jesus, que o Teu Espírito habita nos nossos corações como a Tua própria palavra nos diz. Pai, cremos na capacitação diária, constante, permanente e crescente na vida de cada crente, Pai, na vida de cada cristão que aceita e que entende essa palavra. O Senhor diz na Tua palavra, eu e o Pai somos um. Nós cremos assim, ó Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado pelo amor, ó Pai, doado a nós. E recebemos ele pela fé em Cristo Jesus. Ó Pai, abençoados pela Tua graça. Abençoa os nossos irmãos. E, ó Pai, nos faz entender a cada dia os planos e os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, ser usados pelo Teu Espírito para que a Tua palavra continue sendo pregada, Pai, nos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhem as nossas postagens no Facebook. Nós também temos trabalhado às quartas-feiras nos nossos cultos de busca do Espírito Santo. Sempre temos uma mensagem semanal às quartas. Também temos um estudo que estamos realizando às quintas-feiras à noite. Você se envolva nesse ministério, se envolva nesta obra. Aos sábados à tarde também temos ministrações específicas para mulheres. Domingo de manhã temos estudo na nossa escola dominical. Então a nossa igreja continua ativa, porque a igreja somos nós, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.